Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui. Sou homeopata e médico acupunturista e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a consulta de homeopatia. Muitas vezes o paciente me pergunta como que é uma consulta de homeopatia, se uma consulta de homeopatia pode ser rápida ou por que ela é demorada. Então vou tentar esclarecer alguma dessas dúvidas nesse vídeo e eu espero que vocês aproveitem. Bom, o médico homeopata, ele normalmente ele busca, né, de acordo com os princípios da homeopatia, entender o paciente na sua totalidade para que ele possa escolher um medicamento homeopático mais adequado, que seja mais semelhante àquele paciente, né? Busca sempre o similium. E o que é esse similium? É um similium, né? É um medicamento em que ele vai ter muita semelhança quando ele foi experimentado, né, com a totalidade desse paciente ou do que ele está apresentando, né? Então, ele vai, quando a pessoa faz a autoexperimentação, por exemplo, quando foi feita a autoexperimentação por diversas pessoas na homeopatia, por diversos médicos, experimentadores, né, daquele medicamento, esse medicamento, ele provoca no indivíduo são uma série de sintomas que vão desde um sonho, sintomas físicos, transpiração, dor, comportamentos, etc. Então, assim, ele tem uma abrangência muito grande. E quando o médico homeopata começa a escutar o paciente e buscar, às vezes, fazer algumas perguntas, é para que ele entenda na totalidade sintomática desse paciente qual o medicamento mais se assemelha, qual medicamento produz essa sintomatologia, né, que esse paciente está apresentando de forma mais semelhante. Isso não quer dizer que o medicamento tem que ser igualzinho, né, mas ele vai abranger de uma forma mais ampla e profunda tudo aquilo que o paciente está demonstrando e vem apresentando. Então, antes de entrar para uma consulta exatamente, né, me perguntam muitas vezes se uma consulta de homeopatia pode ser uma consulta rápida, né? Eu digo que tempo é uma coisa muito relativa, né? Mas existem os tratamentos agudos, por exemplo, de doenças agudas, que nós vamos focar no que a gente chama de gênio epidêmico da doença ou nos principais sintomas ali para tentar resolver aquela manifestação aguda de forma mais rápida e identificar o medicamento que tem maior semelhança com aquilo para poder tratar esse paciente. Dessa forma a gente não vai estar agindo com profundidade, por exemplo, de uma consulta que não é de um caso agudo. Então, uma consulta para um problema agudo, ela normalmente é uma consulta mais demorada, é uma consulta que a gente tem que investigar mais a fundo esse paciente, né? Então, isso não significa que quando um paciente está apresentando um quadro agudo que a gente não possa demorar, né? Mas normalmente a abordagem é um pouco diferente, apesar de ser a racionalidade da homeopatia, buscando os princípios da homeopatia, né? Que é buscar o similium, né? O medicamento mais adequado na totalidade daquele paciente, né? Um medicamento único de preferência, tá? Então, o médico homeopata ele vai observar todas essas coisas e vai buscar na literatura médica, que a gente tem uma enormidade de medicamentos homeopáticos que já foram experimentados, né? E testados e confirmados, qual tem maior semelhança com o problema que o paciente está trazendo. Então, normalmente, a gente dá muito valor ao relato espontâneo desse paciente, né? Então, é muito importante quando você for numa consulta com seu médico homeopata que você possa relatar da forma mais espontânea possível aquilo que está te incomodando, o porquê da sua consulta ali, né? E
aos poucos esse médico ele vai dividir a consulta ali, por exemplo, nesse relato espontâneo, e ele vai começar a observar aspectos mentais. Então ele vai observar os sonhos, as emoções, né? Porque isso é importante na consulta da homeopatia. Quais são os aspectos que estão mais incomodando essa pessoa, isso tudo a pessoa vai trazer na consulta. Além disso, ele também vai observar aspectos gerais, como, por exemplo, o tipo de alimento que a pessoa gosta, alimentos que ela tem aversão, sensibilidade ao clima, temperatura, qual tipo de se a pessoa é mais para calorenta ou para friorenta, posição que dorme na cama, se essa pessoa transpira ou não, se essa transpiração ela é uma transpiração mais fria ou mais quente, né? Em que locais que acontece essa transpiração, por exemplo, né? E vai buscar também sintomas raros e diferentes, né? Então, por exemplo, no momento de febre, né? Normalmente, quando a pessoa está com febre, ela fica com o corpo ruim, fica mais prostrada. Isso não é raro, isso é comum. Mas se uma pessoa com febre, por exemplo, apresenta agitação, alegria, energia, por exemplo, é algo diferente. Então, o homeopata vai levar isso em consideração. Por quê? Porque existe medicamento que vai apresentar esse tipo de sintomatologia, né? Vai perguntar sobre o sono, como que é esse sono, né? O sono inicial, se é um sono profundo, se tem sonhos ou não, né? Vai perguntar do hábito intestinal, e vai perguntar, no caso para as mulheres, como é que é o ciclo menstrual, se tem cólica, se não tem, se esse ciclo, né, o tipo, como é que é o sangue, tudo isso. Os hábitos intestinais, como eu disse, né, e vai abordar o indivíduo desde a sua infância, né, muitas vezes até na gestação desse paciente. A gente procura saber como que foi a gestação, se foi uma gestação tranquila ou não, porque tudo isso influencia no momento atual, por mais que não pareça, ela influencia e muito. Então vê como que foi a infância, se foi uma infância tranquila, como que era essa pessoa, né? Se era um menino desinibido, ativo, brincalhão, nervoso, brigão, como que ele se comportava diante da doença, né? Ou se era aquela criança mais tímida, que tinha medo, por exemplo, de tomar injeção, ou de agulhas, ou se cismava com alguma coisa, como que foi o desenvolvimento dessa criança, por exemplo, se ela aprendeu a andar mais rápido, ou teve mais dificuldade para aprender a andar, para falar, para ler. Tudo isso é importante, como que ela se comportava dentro de uma sala de aula, ou entre os amigos, né? Das coisas que gosta de fazer, desejos por determinados tipos de alimentos, aversão de não querer de jeito nenhum determinado tipo de alimento, se tem sede, se não tem sede, ou se a boca está seca, por exemplo, mas não tem sede, ou se tem sede a boca não está seca. Tudo isso influencia na escolha do medicamento homeopático. Então, por isso que uma consulta de homeopatia, normalmente, ela é um pouco mais demorada, porque a gente tem que ver todos esses aspectos, e além disso, de ver todos esses aspectos, a gente tem que encontrar um medicamento que cubra, na sua maioria, desses sinais e sintomas, né? Não só sinais e sintomas, mas do tipo que a pessoa é, por exemplo, o jeitão dela, né? A gente fala, né? Um medicamento que cubra tudo isso. Então, um medicamento que vai ser para uma pessoa mais tímida, mais magrinha, por exemplo, ou mais tímida e um pouquinho acima do peso. Então, tudo isso que goste desse tipo de alimento, a gente vai avaliar os seus medos, né? Que tipo de medo que tem, né? Os padrões de ansiedade, como é que são, se tem, se não tem, né? Então, assim, as emoções em sua totalidade, isso tudo o médico homeopata vai avaliar durante a consulta, para que então ele possa analisar com calma e
chegar a um medicamento para tentar ajudar essa pessoa. E esse medicamento, de preferência, ele é um simílio que vai apresentar na sua totalidade, né, o máximo de semelhança possível. Então é assim que acontece uma consulta de homeopatia, assim, de uma forma bem resumida e tudo. Então às vezes você se depara com perguntas diferentes, né? Que posição que você dorme? Você precisa de estar coberto ou não? A coberta ela tem que ser pesada ou não? Os pés ficam para fora ou não? Tem mãos quentes e pés quentes ou tem mãos frias e pés quentes? Isso tudo é importante numa consulta homeopática. Então, quando você for numa consulta homeopática, né, com seu médico homeopata, lembre-se de que todas essas informações são importantes, né, para passar para o seu médico homeopata. E, obviamente, ser o mais claro possível naquilo que você está sentindo, naquilo que está te trazendo desconforto interno, porque aí você vai ajudar o seu médico homeopata a encontrar um medicamento mais adequado para o seu tratamento, ok? Eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse tema, e caso vocês queiram saber um pouco mais sobre homeopatia, ou até mesmo dentro desse aspecto da consulta, ou outros aspectos dentro da homeopatia, é só me fazer a pergunta que eu tento gravar outros vídeos respondendo essas perguntas, tá bom? Um abraço e até breve.